Desde que eu comecei a trazer a história de Honkai para o canal, um pedido sempre apareceu nos comentários, que esse pedido era que eu trouxesse a história de Arknights para o canal. Um universo que até então eu não conhecia, mas sem dúvida nenhuma, após o mergulho que eu dei dentro da obra, se tornou uma das minhas favoritas. Se você não conhece nada da obra, mas está aqui, com certeza você vai se surpreender em quão incrível é esse universo e essa história. E já você que já viu o anime ou gosta de jogar o jogo, mas gosta tanto do universo que quer ver um pouco mais para entender melhor ou para só revisar o que já sabe, pode aí se sentando confortavelmente, pega seu cafezinho, vem aqui comigo, que agora vamos explorar a história de Arknight. Antes de tudo, é claro que existem aquelas explicações óbvias que eu preciso dar sobre a obra para aqueles que chegaram de paraquedas no vídeo, porque eu sei que existe muita gente linda e fofa nesse canal que assiste os vídeos, mesmo sem conhecer a obra, porque gosta muito de mim e isso me deixa muito feliz. Ou só porque sabe que tem os mesmos gostos que eu, e se eu digo que essa obra é braba, ele sabe que eu tô falando a verdade. Pois bem, inicialmente Arknights era um RPG de fantasia no estilo Tower Defense, desenvolvido para celulares, mas atualmente o mesmo também possui um anime que adapta a história do jogo de uma forma épica, e que se você ainda não viu ainda, vale muito a pena ver. Já em relação à própria história, Arknights se passa em um mundo distópico, muito semelhante à nossa Terra. Tendo uma tecnologia relativamente futurista, possui habitantes conhecidos como antigos, que ostentam traços animalescos e acabam sofrendo de um perigo constante conhecido como catástrofe, um desastre natural que pode ocorrer de diversas maneiras, seja em forma de uma queda de meteoros, uma tempestade violenta ou até mesmo terremotos, tendo como única característica comum o surgimento de um minério misterioso conhecido como Originium, um minério preto extremamente útil, mas que também traz muitos riscos ao usuário. O Originium é utilizado pelos terráqueos como fonte de energia, além de material de engenharia, e foi graças a ele que a humanidade conseguiu evoluir na tecnologia muito mais rapidamente do que deveria. Ele até mesmo é utilizado como catalisador de poderes mágicos, conhecidos como Originium Arts, dando habilidades sobrenaturais aos seres que utilizam, mas com um custo extremamente alto. A exposição prolongada ao Originium acaba causando uma doença nos seres vivos conhecidas como oripatia, uma doença terminal que não possui vacina ou cura. Essa doença é tão assoladora que atualmente se tornou uma pandemia mundial, fazendo com que todos que vivam na Terra tenham muito medo da doença e de pessoas infectadas por ela. No entanto, a verdade é que a oripatia não é facilmente transmissível. Mesmo que alguém entre em contato com o infectado, a oripatia não irá se transmitir a menos que o infectado morra e acabe tendo o corpo cristalizado. Mas ainda assim, isso fez com que todos que estivessem infectados sofressem forte preconceito por todo o mundo, pois vários boatos e crenças foram passados, fazendo com que as pessoas ao redor do mundo acreditassem que os infectados podiam transmitir a doença, e até poderiam ser os causadores da mesma. E com isso eu acredito que tenha explicado a base do universo. O universo e a história de Arknights ainda é consideravelmente novo, e por isso a história está sob constante evolução e mudança. E por isso é possível que no futuro mais da história seja revelada ou até alterada. E além disso, como o jogo é todo em inglês, é possível que eu também deixe alguns buracos. Por isso, só lembrando, eu espero muito a força do pessoal que sabe mais da história ou conhece mais de inglês, dando um apoio nos comentários, atualizando as partes que forem acrescentadas, ou até completando as partes que eu possa ter deixado de fora, mas vocês acreditam que seja essencial para a história. Falado tudo até aqui, eu só peço seu like e agradeço, e vamos logo começar a contar a história do universo. A história se inicia há muito tempo atrás, muito antes da era atual. É dito que os eventos iniciais da história ocorreram há muito mais de 1000 anos atrás, mas a verdade é que a data exata desses eventos misteriosos é completamente desconhecida. É dito que tudo se iniciou com o primeiro desastre, um desastre sem nome e desconhecido, onde um asteroide de Originium acabou caindo dos céus e destruindo toda a civilização anterior. Aquele evento misterioso acabou desencadeando tudo o que viria a seguir.
pois foi ele o primeiro causador do contato dos seres humanos com aquele minério misterioso. Embora pouco se saiba sobre esse evento misterioso, ele se prova sendo de muita importância, pois, de acordo com o mesmo é descrito, dá-se a entender que antes mesmo do misterioso meteoro chegar na Terra, a humanidade já existia, e uma civilização inteira que vivia antes mesmo do primeiro contato com o Originium. Mas até o momento, tudo sobre esse misterioso evento, assim como as coisas que antecederam a ele, continuam sendo um mistério que se esconde nas memórias do Originium. Após a queda do asteroide misterioso, a humanidade começou a resetar, tendo um novo ponto de início para a construção de sua civilização, mas agora com a ajuda de algo que permitia a eles ter um avanço considerável no desenvolvimento de sua civilização. O minério misterioso que havia vindo junto ao meteoro que havia causado a queda da humanidade era o que permitia a ela se reerguer mais rapidamente também. Após esse incidente, o mundo acabou passando por uma gigantesca transformação. Isso, pois ele acabou se tornando completamente diferente do que era antes. Agora, graças ao Originium que existia na Terra, catástrofes começaram a acontecer ao redor do mundo. Essas intituladas catástrofes eram desastres naturais de vários tipos diferentes, sejam terremotos, impactos de meteoros, incêndios que queimavam biomas inteiros por causa de combustão espontânea, entre vários outros tipos, o que acabou fazendo com que todo ecossistema do planeta fosse modificado e ficasse muito mais hostil, dificultando a vida dos seres vivos. Mas algo que também começou a acontecer foi o surgimento de várias outras novas raças. É teorizado que os antigos humanos acabaram evoluindo, se tornando o que agora é conhecido como antigos ou ancientes. Humanos com características animalescas, que derivam de humanos com orelhas de gato ou coelho, até aqueles com várias características de seres lendários ou mitológicos, como dragões. Ainda assim, o termo antigo é bem pouco utilizado. A maioria continua se denominando de simplesmente humanos. E embora ainda não seja exato, se existe a possibilidade de existirem ainda humanos completamente puros, sem qualquer alteração, é acreditável que sim, por causa de algumas pessoas que demonstram isso. Mas além deles, também começaram a aparecer várias outras raças pelo mundo, como os Feramonte, os Feraeuros, os Demônios e os Ciaborn, além de até mesmo híbridos, fazendo com que até mesmo a cultura do planeta se desenvolvesse de uma forma diferente do que era anteriormente. Um dos primeiros países a ser criado no Novo Mundo foi o país de Yan, um terreno que seguia a monarquia imperial, onde seu líder era o imperador. Mas logo no início não era assim, pois no início da criação de Yan, a mesma na verdade era dominada por muitos Feramontes, uma das novas raças que surgiram no mundo. Eles eram extremamente poderosos, pois exerciam poderes sobrenaturais, muito além das Originium Arts. Os mesmos eram descritos como criaturas vivas, cujas características são insondáveis para as pessoas comuns. Eles eram vistos como entidades divinas, deuses que governavam os homens, seres primordiais. Os mesmos eram até mesmo imunes às influências do Originium, por isso não poderiam contrair a doença da oripatia, e biologicamente eram imortais, embora fosse acreditado que ainda assim eles poderiam ser mortos ou estilhaçados em vários fragmentos, fazendo com que o deus original se perdesse, e dividindo o mesmo em várias partes. Embora sua terra prosperasse, seu povo ainda sofria, seja por causa das catástrofes que causavam desastres um após o outro, ou por causa do descaso dos tais deuses que deveriam governá-los. Vendo que a situação do povo não iria melhorar se continuasse na mesma, o jovem que no futuro se tornaria o primeiro imperador de Yan iniciou uma rebelião contra os tais deuses, ao lado de seu exército, assim iniciando a grande guerra de Yan contra os deuses. A batalha foi extremamente difícil e custosa, trazendo consigo várias baixas para ambos os lados, mas mesmo com grande dificuldade, o jovem imperador, após passar por inúmeros sacrifícios, conseguiu vencer a sangrenta guerra, trazendo a vitória com a ajuda de seus numerosos aliados e heróis mortais, além de um Feramonte que havia traído seu povo e se aliado ao imperador, chamado Sui. Com a vitória, o resultado foi a total subjugação das divindades, além da execução ou expulsão daqueles que ainda contrariavam o imperador. Além disso, o arrogante Sui, aquele que havia traído os outros Feramonte,
foi fragmentado em 12 pedaços, sob ordem do imperador. Isso porque o imperador conseguiu perceber as verdadeiras intenções por trás das ações de Sui, o mesmo que antigamente governava Yan junto aos seus parentes, e que até mesmo zombava dos ideais do imperador. No meio da batalha havia decidido tomar partido do imperador, porque no fundo desejava se tornar o único deus e líder de Yan. Mas como resultado de sua atitude egoísta, tudo o que ele conseguiu foi a maldição de seus parentes que haviam sido traídos pelo mesmo, e a ordem fria do imperador que havia decidido fragmentar o mesmo em pedaços. Mas apesar da vitória, a sombra de Sui continua a assombrar Yan até os dias atuais. Isso pois o mesmo, antes de ser fragmentado, jogou a ameaça de que no futuro renasceria e se vingaria por tudo que havia acontecido com o mesmo. Algum dos fragmentos que Sui acabou se tornando após ser separado foi Nian, Dusk e Ling, que vivem no país de hoje até os dias atuais. Enquanto em Yan, a relação dos humanos com os Feramonte acabou resultando em uma guerra, em outras partes do mundo, essa relação caminhava para uma vertente diferente. Kieragand, a Feramonte e deusa nacional de Kierag, levou seu povo até o alto das montanhas para que eles pudessem se estabelecer lá e se refugiar em um lugar seguro das devastadoras catástrofes que estavam acontecendo pela Terra. Seu jeito de comandar seu povo era completamente diferente da forma que os Feramontes de Yan agiam com seu povo. Ela realmente mostrava preocupação com ele e até mesmo propôs essa longa caminhada pelo mundo até o alto das montanhas, porque queria ter certeza de que levaria ele para um local seguro. E foi por causa desse jeito dela de realmente se importar com seu povo e fazer de tudo para protegê-lo, que mesmo após 1000 anos, nos dias atuais, seu povo continuou a venerá-la como uma deusa e ainda acredita que ela está nos céus, os protegendo, embora na verdade, diferente do que eles imaginam, ela esteja mais perto do que eles acreditam, já que atualmente ela continua a vigiá-los sob o disfarce de Kijar. Em outra parte do mundo, uma nova nação também estava sendo formada. Duas raças antigas tinham rivalidade que remontava a anos, e a verdadeira causa do conflito já havia sido perdida na história. A raça do Sancta e dos Sarkas eram duas raças que não conseguiam cooperar por nada, mas até que então, em um dia, os primeiros santos se uniram a Sancta, os ajudando a encontrar uma forma de se defenderem do ataque dos Sarkas. Juntos, eles construíram um camponário, conhecido como a Torre das Revelações, e ao redor dele, uma nação inteira, chamada de Laterano, que um dia se tornaria o farol de paz e estabilidade para o mundo. Além disso, Siracusa, um país com uma confederação de 22 cidades, foi fundada pela máfia das 6 famílias de lobo. Tudo se iniciou com os 6 filhos da loba, a líder da tribo Setecoli. Embora fossem parentes de sangue, seus filhos frequentemente brigavam entre si por comida e terra. E à medida que cresciam até a idade adulta, eles começaram a se separar e fundar suas próprias tribos, piorando cada vez mais seu relacionamento. Assim, sua mãe, triste com a rivalidade sangrenta de seus filhos, acabou morrendo e ascendendo à sombra da lua. E por causa da morte da loba, seus filhos, tristes com o que haviam feito, acabaram fazendo as pazes entre si e reorganizaram todas suas tribos, as transformando em famílias, e dividiram 6 das 7 colinas de sua terra igualmente entre si, com a 7ª colina se tornando a cidade de Setecoli, dedicada à memória da loba. Desde então, as 6 famílias são capazes de coexistir em paz, o que acabou levando à sua ramificação nos dias atuais, que atualmente acabaram se tornando as 12 famílias, e assim nascendo o Estado-nação de Siracusa. Além dessas, várias outras nações pequenas ou de data de origem desconhecida também nasceram. Terras como Casemirs ou o antigo Império dos Hipogrifos foram formados, e o mundo dos humanos foi cada vez se preenchendo e se completando um pouco mais. E com isso, anos se passam, e finalmente entramos na Era Comum, com o primeiro marco do século, sendo a conquista de Nightmoran. Tudo teve origem quando um jovem guerreiro da raça Nightmoran iniciou o que um dia seria conhecido como Kangan Quest, uma conquista e pilhagem de nações inteiras. Iniciando do leste, Kangan, um jovem guerreiro, liderou seus Keshins por uma grande conquista através da terra. Em sua jornada, ele atacou diretamente os anciões,
a classe nobre e mais velha dos antigos. Os primeiros a sofrerem um ataque foram os Pegasianos, a classe anciã de Casimirs, mas que com grande esforço conseguiram proteger sua nação. No entanto, logo em seguida, os hipogrifos que estavam comandando seu império sofreram a gigantesca derrota, a ponto de iniciar um sentimento de revolta no coração de sua população, pois seus anciões, os hipogrifos, que se diziam ser superiores por serem uma raça nobre, não conseguiram defender seu país contra o ataque. Mas eles não pararam por aí. Eles destruíram inúmeras cidades, guarnições e até nações. Ao longo de seu caminho, eles espalharam terror pelas nações, causando caos e destruição com suas táticas brutais e artes ilusórias dos Nightmora, deixando entre as pessoas que viram eles passar uma lembrança inesquecível que perdura até os dias de hoje. A pilhagem mundial de Kangan, assim como a Kangan Quest, foi algo que deixou um impacto profundo na mente de todos, algo que marcou tão profundamente a história que fez com que ali se estabelecesse a nova era, queimando completamente a época anterior. Mas ainda assim, mesmo depois de toda essa destruição e caos, Kangan ainda não parou. Ele simplesmente não aceitou parar, simplesmente após ter saqueado todos os reinos mortais. Ele decidiu colocar seus olhos nas fronteiras do mundo, as terras do norte, uma vasta terra frígida que ninguém ainda havia conquistado. Para alcançar as fronteiras da terra, Kangan afirmou uma aliança com o rei de Sargon e expulsou os monstros antigos para conseguir explorar o sul de Forest Huntland e alcançando a terra onde ele queria chegar. Mas essa foi uma conquista que nem mesmo o rei dos conquistadores conseguiu fazer, pois pouco tempo após chegar em Northland, Kagan acabou desaparecendo, assim como quase toda a raça dos Nightmorans, e embora alguns mitos deem a entender de que ele havia sido derrotado nas terras do norte em uma batalha contra os demônios, qualquer informação sobre tal fato acabou desaparecendo com o tempo. 40 anos depois, o mundo ainda estava se recuperando de toda a Kangan Quest, e durante esse tempo, grandes coisas aconteceram. No Império dos Hipogrifos, a população estava completamente revoltada com seus líderes, os anciões e nobres hipogrifos que não conseguiram defender sua população. Por causa disso, os ursos realizaram um ataque de estado, criando uma revolução e derrubando os hipogrifos e iniciando o Império de Ursos, assim como instalando a dinastia Ivanovic. Os hipogrifos, que ainda estavam indefesos e fracos após a invasão dos Nightmoran, não tiveram forças para conseguir fazer nada. E com essa revolução, também marcou o fim do domínio dos anciões em toda a Terra e a ascensão da raça dos antigos. Os anciões, que eram considerados a raça nobre dos antigos, agora não tinham mais poder nenhum sobre eles. Também aconteceram coisas menores, como a criação da marca de moda MadeB 0011, que celebrou uma suposta vitória sobre a besta Nian. Mas com isso, mais tempo se passa. 720 anos depois, já no século 8, várias novas nações nasceram, assim como países e aliança entre países. Uma das nações mais prósperas daquela época era a própria Ibéria, uma nação imperial que foi marcada por sua grande marinha, assim como suas enormes cidades nômades oceânicas. Naquela época, a Ibéria estava passando pelo que seria conhecido como Era de Ouro, e desfrutava de sua forte relação diplomática com seu vizinho Aegir, aceitando a maioria de seus refugiados em troca de receber ajuda de técnicos cientistas que ajudavam a desenvolver ainda mais sua tecnologia. E em 767, os ibéricos acabaram descobrindo as planícies bolivarianas no canto noroeste da terra e aproveitaram para começar a colonizar a região, mesmo ela já estando habitada pela raça Perro, que não pôde fazer nada contra os invasores, aumentando ainda mais a influência e força da Ibéria, o que ajudou eles na luta naval contra a Victória, um novo país que também estava no início de sua formação, algo que traria consequência anos depois. Já no século 9, nos anos 890, Casdel estava sendo feito de alvo por uma aliança multinacional feita pelos Laterano, a Victória e Gale, que após tanto tempo haviam crescido e se tornado países muito mais poderosos. Casdel, ou conhecido também como Tecas nos tempos antigos, é o país onde vivem os Sarkás, que segue o sistema monarca. Os monarcas de Casdel são conhecidos como reis Sarkas, que governam todos os Sarkas. Ao longo da história, os reis Sarkas e seu povo
foram temidos e desprezados pelos terráqueos, devido às suas práticas culturais brutais, como o canibalismo, suas temíveis artes de originum e sua suscetibilidade natural à doença oripatia. Já os sarcas veem todas as outras espécies, tanto os antigos quanto os anciões, como invasores alienígenas, proclamando que eles não são nativos da Terra e que apenas eles podem chamá-la de verdadeiro lar. Mas o porquê disso, assim como muitas das histórias por trás dos sarcas, continua sendo desconhecida, pois foram perdidas em guerras passadas. Por causa de sua loucura por batalha e desejo de vingança, Casdel frequentemente participou de diversas guerras e sempre acabou perdendo. E no ano de 893, Casdel enfrentou uma grande cruzada liderada pelos Laterano, a Victoria e Gale, que juraram acabar com a ameaça do rei Sarcas. E mesmo que os reis da corte de Sarcas tenham se sacrificado por sua pátria, isso não impediu a destruição de seu reino, fazendo com que pela terceira vez, há cerca de 200 anos, Casdel sofresse uma devastadora derrota. A guerra devastadora causou tanta destruição em seu país, que os Sarcas não tiveram escolha a não ser realizar um êxodo, uma realocação, movendo todas as pessoas de seu país para o extremo oriente, o que acabou por forçar muitas pessoas comuns de Sarcas a fugir do país e se estabelecer em toda a terra. 5 anos depois, os bolivarianos, que estavam sendo oprimidos pela Ibéria, conseguiram expulsar com sucesso seus colonizadores, pois os mesmos estavam passando por problemas internos, o que havia os enfraquecido o suficiente para conseguir sofrerem esse ataque. No entanto, a paz acabou durando por pouco tempo, pois logo após a Leitânia, imediatamente instalou um regime fantoche, a dinastia Singas em Bolívar, que desde então governou a nação até os dias atuais, colocando um barril de pólvora que logo levaria à guerra civil no futuro. Um ano depois, em Sargo, o primeiro festival Maui Zotia foi realizado por Tikal, que desejava se dar o título no distrito Acaholan. Desde então, esse festival de brigas se tornou uma tradição na região, que começou a nomear seu grande chefe dessa forma. No início do século X, o país de Sami fechou suas fronteiras para o mundo exterior, por razões desconhecidas, e introduziu uma política de isolacionismo, que duraria pelo menos por mais 100 anos. Sami é um país conhecido por sua paisagem natural e intocada. Enquanto o resto da terra estava se modernizando cada vez mais, a maioria dos habitantes de Sami decidiu viver em uma sociedade tribal. E por não gostar muito da modernidade, nem dos forasteiros que costumam trazer ela consigo, eles acabaram optando por essa política de isolacionismo. Foi por volta desse tempo também, no ano de 977, que ocorreu a ascensão do maligno Rei Bruxo, o maior conjurador da história da Terra, que iniciou seu reinado de terror em Leitânia. No início, o homem chamado Caprinae, que mais tarde se tornaria o notório rei bruxo da história, era originalmente um homem simples e bom, que vivia em Leitânia. No começo, além de ser um homem bom, ele também era um rei que genuinamente procurava a prosperidade de seu reino. E ele buscou isso por meio de seu amplo conhecimento nas artes de Originum. Seu talento nas artes fez dele o conjurador mais poderoso da história. No entanto, quanto mais o rei estudava, mais louco ele ficava. E isso, um dia, acabou o transformando em um monstro conhecido por seus chifres gigantescos e retorcidos. Para piorar ainda mais a situação, a partir daí ele iniciou um reinado de terror por pelo menos 70 anos. O reinado do bruxo foi marcado na história por sua enorme violência e atrocidades. Seu terror é algo que não pode sair dos registros da história humana. Em sua trajetória, o rei bruxo fez atrocidades indescritíveis, como simplesmente matar uma cidade inteira durante seu estudo nas artes, além de vários outros atos que fizeram com que todo o seu reinado fosse lembrado como um reinado de terror. Bem no mesmo ano, ocorreu a ascensão dos novos ricos e capitalistas de Casimir. Isso acabou ocorrendo quando o lacaio de um cavaleiro tornou-se um novo rico, da noite para o dia, depois que ele acabou comprando os bens de um nobre falecido, que havia sido leiloado pelo Conselho Nacional. Esse evento inspirou vários outros a fazerem o mesmo, eventualmente deixando a velha aristocracia de Casimir praticamente sem um tostão, com os retentores tornando quase indistinguíveis dos mercadores. No final, os lacaios acabaram tendo mais poder do que o próprio regime pegasiano de Casimir,
E isso fez com que eles entrassem em um período de conflito dos antigos nobres com aqueles que acabaram se tornando. E como resultado, ocorreu uma ascensão dos capitalistas, fazendo com que Casimir agora fosse dirigido pelos capitalistas que antigamente eram servos, e derrubando toda a antiga nobreza do país. E isso perdurou até os dias de hoje. Em 990, o país de Victória continuava a expandir e se fortalecer, e Londinium é a maior cidade e a sede do poder dos monarcas vitorianos. Ela é construída com gigantescos canhões de autodefesa, enormes paredes de ferro que se mantêm incansavelmente há quase 70 anos, fazendo com que toda a cidade seja uma fortaleza invencível. No entanto, ela só era invencível a ataques de fora. Em 998, um incêndio começou dentro do distrito central de Londres, fazendo com que a realeza e os aristocratas fugissem para uma série de canais subterrâneos e porões da cidade. E a história desde então foi exaltada em uma lenda na qual os Londiniumers acreditam que um círculo mágico os protegeu do desastre. 35 anos depois, Casimirs finalmente cria o primeiro Major Casimirs, um evento trienal que acontece em Casimirs a cada 3 anos, em sua capital. Ele contém vários elementos de combate de gladiadores, torneios de cavaleiros e luta livre profissional. O mesmo acaba se tornando um festival esportivo altamente comercializado e adorado mesmo por pessoas de outros países, o que só ajuda a aumentar ainda mais a riqueza e o poder de Casimirs, que agora era governada pelos novos capitalistas, e enquanto um país ascendia, o outro caía. No ano de 1038, o maior desastre da história da Península Ibérica aconteceu. O desastre que veio a ser chamado de o Silêncio Profundo, o mesmo que acabou fazendo com que a Ibéria encerrasse sua era de ouro. Iniciada por uma invasão maciça do Ciaborne, as costas ibéricas foram repetidamente inundadas por um tsunami gigantesco, que acabou destruindo seus faróis e assentamentos costeiros. O impacto também fez com que as comunicações da Ibéria com o mundo exterior fossem desconectadas, fazendo com que a frota naval ibérica, o seu orgulho dourado, perdesse o contato com sua terra natal em uma viagem. O resultado disso foi o isolamento completo da Ibéria e a aniquilação completa de uma das terras que antigamente poderia ser considerada uma das mais prósperas, e o início de seu regime totalitário, que persegue sua população local de Aegir. Ao mesmo tempo, atualmente em Siracusa, passava por um período cheio de lutas e ilegalidade, que fazia até mesmo com que ecoasse a antiga rixa das famílias de anos atrás. No entanto, antes que tudo acabasse escalonando demais, a atual líder das famílias, Signória Cecília, além de atual chefe de estado, decidiu unificar de uma vez por todas as 12 famílias, para encerrar todo o período caótico que estava acontecendo. E através da religião lanteranense, ela cria um novo sistema legal chamado Arma e Ordem, trazendo assim paz ao país na era moderna. Em 1040 é dado início a uma das maiores guerras de toda a história. Antes da guerra, o Império Gaulês, um dos maiores impérios da Terra, vinha passando por uma série de reformas que levaram à sua política expansionista. Isso atingiu o clímax durante o reinado do imperador Cosega I, que era conhecido por sua grande contribuição para a industrialização e modernização de Gália. Como Gália ansiava por territórios, ela voltou seus olhos para países vizinhos. No entanto, Gália acabou fazendo a escolha errada e tola, ao tentar transformar o reino de Litânia em seu estado vassalo, pois o mesmo naquela época era governado pelo rei bruxo, o mais maligno e poderoso da história. Furioso com a proposta feita por Gália, o rei declarou guerra, transformando todos os enviados gauleses na Litânia em estátuas sem vida, e iniciando assim a primeira fase da guerra. Com as numerosas e inimagináveis artes do rei e os pináculos mágicos da Litânia, a Litânia foi capaz de reter seus invasores, que sem escolha voltou seus olhos para o Império Vitoriano, que estava atacando suas fronteiras, pois ambos os países já haviam criado uma rixa antiga, e por causa dessa rixa, o rei Aslan Frederico III, o atual rei de Victória, ajudou Litânia
e formou uma aliança com a mesma para retaliar Gália. Enquanto isso, o Império de Ursos, sob o governo do imperador Vladimir Ivanovich, estava se expandindo para o sul em busca de terras férteis, compartilhando um interesse em comum com a Grande Coalizão, lançando então também um ataque à capital de Gália. E assim, Gália acabou ficando sob a mira de 3 nações diferentes. E para piorar ainda mais a situação, o imperador Córcega I, provavelmente por orgulho, cometeu vários erros estratégicos que levaram o mesmo à derrota. E com isso, a trágica morte de Córcega. Algo que surpreendeu até mesmo a coalizão é que a esposa do imperador acabou decidindo se suicidar dentro do palácio, morrendo junto do imperador, cercada por inimigos. A mesma mergulhou um fragmento de Originium dentro de seu corpo, que acabou causando sua morte. A Batalha dos 4 Imperadores não custou apenas a vida de Córcega e de sua esposa, mas também custou a destruição completa de Gália. Uma nação inteira que simplesmente desapareceu do mapa. Uma das consequências da surra de Gália e da guerra foi a independência da Colômbia. Colômbia, originalmente, era apenas uma colônia vitoriana, formada por várias cidades-estados no noroeste. No entanto, durante a guerra, Gália fez algumas invasões no Império Vitoriano, e então a colônia colombiana aproveitou a oportunidade para declarar a independência. Com a pressão que a Gália estava fazendo por um tempo na vitória, ela não teve tempo para conseguir defender suas fronteiras, e por isso não tiveram a opção de impedir a rebelião, o que acabou permitindo que Colômbia se tornasse independente. Foi durante essa época também que houve a fundação da Union Armored, uma organização secreta de assassinos que são responsáveis por aniquilar cavaleiros desonestos. E além disso, o rei bruxo, que havia visto em primeira mão a Colômbia ganhando independência, tentou utilizar Bolívia, que ainda estava sob seu domínio fantoche, para atacar Colômbia e tentar ganhar seu território. Mas em vez disso, acabou acontecendo o contrário, e a Colômbia que acabou invadindo Bolívia. E como consequência disso, acabou ocorrendo o estabelecimento do governo de coalizão pró-colombiano, o que trouxe uma insatisfação entre o imperialismo dos dois países, o que levou à ascensão dos verdadeiros bolivianos que ainda estavam morando lá, fazendo com que por fim ocorresse a guerra civil interminável na Bolívia. Com riscos de sofrer ataque por outro país, a Colômbia aproveitou para conseguir fazer uma relação especial com o país de Sami, que finalmente estava colocando um fim à sua política de isolacionismo. E então ambos países conseguiram estabelecer relações diplomáticas. 10 anos depois, o país de Ursos, que havia participado da retaliação de Gália, começou a lançar pequenas investidas militares invasivas contra Casimirs, o que poderia ter iniciado uma nova guerra, mas acabou não escalonando tanto. Tendo sido reconhecida como uma 10ª guerra, acabou se fechando com Ursos ocupando uma faixa significativa de terra de Casimirs pelos próximos 10 anos. Vendo toda a onda de guerras que estava acontecendo pelo mundo, o país neutro dos Laterano, que agia em nome da Igreja Lateranense, estabeleceu a instituição de seus legati, apóstolos que atuavam como diplomatas de manutenção de paz em toda a terra, para tentar evitar que mais guerras ou destruição de países como Gália acontecessem novamente. E com isso, o mundo mergulha em uma calmaria e paz de 10 anos, sem que uma nova batalha entre países acontecesse. O Império Vitoriano é um país localizado entre Casimirs, Ursos e Leitânia. O mesmo ocupa grandes terras férteis da região central, sendo um dos mais velhos países do mundo. O mesmo participou de vários eventos importantes na história. A batalha contra Casdel, a aniquilação de Gália, além de por muito tempo ser o antigo dominante de Colômbia. Originalmente, o Império Vitoriano era governado pelos Dracos, e seu país, em maioria, era composto por eles. Mas isso acabou mudando, principalmente quando os Aslans, os humanos felinos, chegaram de Sargon, há muito tempo atrás, buscando novas terras e moradias em Victoria. Mas como inicialmente os orgulhosos Dracos não estavam interessados em compartilhar qualquer autoridade com os estrangeiros que estavam ocupando sua terra por um certo tempo, numerosos conflitos se seguiram, até que eventualmente, por meio de muita negociação, surgiu um amistício entre as duas grandes forças, que decidiu que tanto os Dracos quanto os Aslans tinham o direito de reivindicar monarquia, e ambos líderes de cada lado poderiam se tornar reis, além de que um dos lados poderia tentar reivindicar monarquia única, se tornando o único rei se ousar.
deixando subentendido que poderia sim ainda ocorrer brigas internas em busca do trono. Mas embora esse tratado tenha levado inúmeras revoltas sangrentas internas, o país em si conseguiu continuar com tempos de paz. Victoria foi um dos países que mais desfrutou da Revolução Industrial, o que acabou trazendo enorme prosperidade para o Império, até chegar ao ponto de conseguir o status de superpotência da Terra. Participando de várias batalhas e rixas entre países, ele conseguiu aumentar cada vez mais seu território, se tornando cada vez mais um império cheio de poder, sendo chamado até de o país em que o sol nunca se põe. Notavelmente foi durante a Batalha dos Quatro Imperadores, em que o Império Gaulês foi aniquilado, que Victoria teve seu maior triunfo, conseguindo riquezas inimagináveis, embora tendo perdido a Colômbia. Ainda assim, com tantas riquezas e territórios que havia conseguido, além do direito de poder se promover como uma das superpotências do mundo, fez com que essa era fosse conhecida na Vitória como a Era de Ouro da Victoria. E durante os 10 anos que sucederam sem batalhas, ela pôde aproveitar todas as riquezas que conseguiu. No entanto, essa felicidade e prosperidade logo acabaria, pois no ano de 1072, os Dracos, a outra família real de Victoria, acabou desaparecendo repentinamente, sem deixar qualquer vestígio, forçando os Aslans a carregar todo o fardo real sozinho. Além disso, nesse tempo também, a riqueza do país estava se esgotando lentamente, e embora as pessoas comuns não soubessem, na realeza um clima estranho rondava. Para lidar com toda aquela situação problemática que estava rondando, o atual rei Aslan fez uma reunião com Robert Cumberland. Isso pois os Cumberland têm sido a família mais fiel aos Aslans, e Robert poderia ser visto até mesmo como o braço direito do rei. Então apenas com ele, Aslan se sentia à vontade para discutir esse tipo de assunto, já que o mesmo sentia algo estranho vindo dos aristocratas que o cercavam. Durante o banquete real, enquanto Robert e Aslan conversavam em uma sala separada, a filha de Robert, Allerdale, acaba esbarrando com alguns conspiradores que planejavam derrubar o rei, mas por ser jovem não consegue entender muito bem do que se tratava o assunto. E então, pouco tempo depois, na metade do banquete, um incidente terrível acontece no castelo. A princesa herdeira Alexandrina Victoria desaparece completamente, sem deixar vestígios, junto à relíquia nacional do Império, conhecida como Brief of Kings. Era uma espada inestimável, sendo até mesmo chamada de espada lendária. O rei desesperado ordena que encontrassem sua filha, mas antes que as tropas pudessem se mover, a mesma rapidamente é localizada na parte de fora do castelo, montada no leão Gawain, carregando a lendária espada consigo. Gawain é um Feraeuros, um animal com capacidade de raciocinar e até mesmo se comunicar. Ele até mesmo resgatou a Allerdale, que estava para ser atacada pelos conspirantes que estavam planejando atacar o rei, que acabaram descobrindo que ela ouvia ouvido sua conversa. O mesmo havia teletransportado a Allerdale para sua frente, e foi quando a mesma acabou se deparando com a jovem princesa Vina, como era chamada, montada em Gawain, carregando a mítica espada. E enquanto ela olhava para o imponente Feraeuros, o mesmo profetiza que os dois eventualmente se encontrariam novamente no futuro. Logo depois, o imponente leão volta com a princesa para o castelo e devolve tanto a princesa quanto a espada. Então o rei ordena que todo aquele incidente seja tratado como um teste para o herdeiro do rei. Mas os aristocratas não conseguem simplesmente aceitar essas palavras, embora também não tivessem prova para conseguir contrariar o que ele disse. O tempo continua a passar e os boatos sobre aquele incidente começam a ser ocultados, pois nem o rei nem os aristocratas queriam muito que aquele incidente vazasse para o público, vendo que seus súditos poderiam acabar passando por problemas monetários por causa do esgotamento de dinheiro que o império estava passando. O rei acaba impondo novas leis, aumentando os impostos do parlamento, dos aristocratas e de ricos empresários. Isso pois o mesmo sabia que durante a divisão de espólios de guerra que aconteceu após a guerra contra Gale,
Essas pessoas acabaram fazendo a divisão de forma desigual, ficando com mais dinheiro do que foi oferecido à população. E por isso ele acredita que o mais correto e justo seja cobrar a mais dos ricos para garantir um futuro melhor para a população. Mas isso acaba enfurecendo os aristocratas a um ponto que eles não poderiam mais aceitar as coisas do jeito que já estavam. Afinal, os mesmos já estavam há muito tempo planejando uma forma de derrubar o rei. Finalmente, colocando seus planos em prática, os aristocratas conseguem enfurecer completamente o público, fazendo com que a população do Império Vitoriano se volte contra o rei e comece várias rebeliões. Por fim, eles conseguem fazer com que ataquem o próprio Palácio Real e capturem o rei, que foi acusado de traição, loucura e de planos para piorar a vida da população. O rei foi julgado pelos aristocratas e depois enforcado publicamente no quintal de seu palácio. E assim como planejado, os aristocratas vitorianos conseguiram o governo do país, sem colocar um novo rei no trono, iniciando assim a queda da monarquia vitoriana. No entanto, Gawain, que estava vendo tudo aquilo e se recusando a deixar que isso acontecesse, leva a princesa embora do castelo e se esconde com ela nas ruas de Londinium, planejando a esconder e proteger até que a mesma consiga maioridade. E a partir daí a princesa começa a agir sob o codinome de Sieg. Durante esse período também, Robert foi executado pelos nobres, pois o mesmo continuou ao lado de Aslan, mas a jovem Alerdale continuou viva, e a partir daí começou a carregar os fardos, enquanto lembrava da profecia de Gawain, acreditando que um dia a princesa Vina voltaria e recuperaria o trono. E todo esse período ficou marcado na história, principalmente na história vitoriana, como a queda dos Aslans e a promessa de um retorno triunfante. Enquanto isso acontecia em Victoria, outra terra próspera que estava começando a adentrar em seu período sombrio foi o país de Ursus. O maior país da terra que faz fronteira com Casimirs, Victoria, Leitânia, Sami e Yan era o antigo Império dos Hipogrifos, mas que após passar por uma revolução interna, se tornou o que hoje é conhecido como Ursus. Ursus, sob o reinado do imperador Vladimir Ivanovich, cresceu de forma desenfreada, atingiu um pico sem precedentes, por meio de inúmeras conquistas que fez ao longo do tempo, seja participando em guerras estrangeiras, como a Batalha dos Quatro Imperadores, onde ele conseguiu bastante terreno do Império Gálico, ou em suas batalhas contra Casimirs, onde ele conseguiu uma boa parte de terreno também, além da sua própria investida para conseguir mais terreno por conta própria, fez com que Ursus conseguisse se tornar uma das maiores potências do mundo. Nessa busca por terreno, Ursus até mesmo foi para a fronteira do norte, onde se encontrou com os demônios antigos. Mas com seu atual exército supremo, o Império conseguiu detê-los, mostrando o quão brutal e poderoso era seu exército invencível. Nessa época, vários testemunhos apareceram que comentavam e falavam sobre o grande poder do exército de Ursus, que era capaz de massacrar qualquer inimigo, utilizando seus 4 guardas reais, seus 3 mendigos, 2 grupos de exército que poderiam dizimar um ducado e um soberano que poderia lançar o mundo em caos. No entanto, esse crescimento acelerado de Ursus tem um custo. Suas imensas forças armadas colocaram enorme pressão sobre a economia da população, especialmente quando os despojos de guerra não podem sustentar novas conquistas, fazendo com que à medida que o império crescesse, ele também sofresse muitas derrotas, o que até mesmo levou a uma queda na moral do império. E essa insatisfação do público poderia novamente causar uma revolução interna, como já havia acontecido há tempos atrás. Vendo isso, a liderança Ursini notou que era necessário ter um bode expiatório para assumir a culpa, o ódio e o ressentimento que os cidadãos tinham com o Império. E esse bode se tornou os Infectados. Para desviar a atenção da culpa do Império, os líderes de Urso começaram a acelerar a perseguição contra os Infectados, fazendo com que o preconceito sobre eles aumentasse, criando os falsos relatórios, dizendo que eles eram culpados por muita coisa
que eles poderiam ser culpados até pela doença, e que eles poderiam infectar outras pessoas que estivessem envolvidas com eles, encorajando as brigas e preconceitos contra os infectados, tudo para mascarar a própria culpa sobre o estado que o Império estava. Nessa época, o Imperador Vladimir também acabou ficando doente, o que fez com que os outros líderes do país notassem que isso poderia preocupar ainda mais os cidadãos e fazer com que eles voltassem a culpá-los. E então, tentando novamente arrumar outra distração, Ursus inicia uma guerra contra Higashi, que estava envolvido em uma guerra civil, acreditando que assim eles conseguiriam vencê-los e fazer com que a população se distraísse. Mas o que eles não esperavam é que Ursus sofresse uma grande derrota contra Higashi, que até mesmo conseguiu invadir com sucesso Ursus, conquistaram uma parte de suas terras e causaram um declínio ainda maior no país. Vendo a situação em que Ursus estava, Casimir também aproveitou a chance para recapturar os territórios que haviam sido ocupados por Ursus, algo que eles conseguiram fazer com sucesso. E então, após uma devastadora guerra contra Higashi e a perda dos territórios para Casimir, Ursus entrou em um período extremamente precário e instável, onde qualquer coisa poderia muito bem começar uma guerra civil. E aquilo que acabou sendo o estopim foi a morte do imperador Vladimir, que morreu pouco tempo depois da derrota contra Higashi, iniciando assim a Grande Rebelião. Enquanto tudo isso acontecia por cima, atrás dos bastidores, existia um homem chamado Budrocas, que mais tarde veio a ganhar o nome de patriota. Ele era um dos 3 mendigos do exército imperial de Ursus. Embora poucos soubessem, Budrocast era um mendigo de Sarkaz, que após o êxodo de Casdel, acabou se aliando ao Império de Ursus. Lá, o mesmo construiu uma família acolhedora. Primeiramente, o mesmo se casou com uma gentil mulher chamada Ellen, e juntos tiveram um filho chamado Grosvazel, que no futuro se tornaria um estudioso, estudando os mendigos. Ele era um soldado leal do Imperador Vladimir, e uma das cartas na manga mais forte do exército imperial. Embora no início o mesmo tenha sido extremamente feliz, infelizmente sua prosperidade e serenidade duraram pouco tempo. Na época em que Ursus começou a entrar em crise, sua esposa Ellen faleceu. Por lealdade a ela, ele se recusou a casar novamente, e como um pai amoroso, Patriota se esforçou para cuidar o máximo de seu filho, mesmo que ele não pudesse ficar muito tempo com ele, já que participava do exército. Conforme seu filho ia crescendo e amadurecendo, ele acabava tendo ideologias diferentes e conflitantes com a de seu pai, pois o mesmo seguia as ordens do Império cegamente, sem se importar com nada, acreditando que sua lealdade deveria ser aquilo que ele deveria colocar em prioridade. Mas seu filho conseguia ver que o Império era tirânico, pois tratava os infectados como lixo, apoiando o preconceito contra eles e deixando que eles vivam de forma tão precária. Após a morte do imperador Vladimir, o patriota continuou a sua servidão ao império, mas em uma de suas batalhas, o mesmo acabou contraindo a doença da euripatia, mas para evitar que acabasse sendo tratado como os outros, ele escondeu, deixando apenas alguns de seus companheiros do exército saber, assim como seu filho. Ele se esforçou para continuar vivendo uma vida sossegada com seu filho, mesmo que parecesse impossível. Isso até a Grande Rebelião. A Grande Rebelião ocorreu principalmente porque os monarquistas que apoiavam um novo imperador, Fjord, lutaram com os belicistas que discordavam do novo imperador. Ainda assim, a vitória dos monarquistas era óbvia, só que o que eles não esperavam é que os infectados causassem uma rebelião no meio do conflito por discordarem de ambos os lados, já que nenhum deles planejava melhorar a situação atual com os infectados e planejavam continuar os tratando do mesmo jeito. Por ordens do Império, o patriota liderou seus soldados para reprimir os militantes que estavam causando tanta confusão, mas sem que o mesmo soubesse. Grovaezel, seu filho, na verdade, estava do lado dos infectados, liderando um dos exércitos, e acabou se envolvendo naquela rebelião. E como resultado, no momento em que a revolta acabou se transformando em um derramamento de sangue, seu filho acabou morrendo. E quando o patriota chegou, tudo o que ele pôde ver foi o cadáver dele, algo que deixou uma cicatriz profunda no coração do patriota, no qual ele acabou se culpando pela tragédia, e então abandonando o exército, por decepção com sua amada pátria. Como resultado daquela rebelião sangrenta,
um grande número de oficiais de alto escalão foram expurgados do exército, o que acabou enfraquecendo a força nacional do país. E embora a rebelião não tenha expurgado completamente a velha aristocracia belicista do país, suas consequências deram origem ao domínio de uma nova geração de nobres, que eram vistos como mais moderados e progressistas. Também inspirou outros a se levantarem e lutarem pelos direitos dos infectados. Enquanto isso estava acontecendo em Ursus, em Higashi, o país que havia ganhado a guerra contra Ursus ainda passava por uma guerra civil entre o clã Koga do norte e o clã Mitsumoto. A guerra civil durou 20 anos, até que os dois assinassem uma trégua, fazendo com que os dois clãs comandassem juntos a nação. Voltando para Ursus, em 1077, pouco tempo depois da Grande Rebelião, um grupo de mineradores do país de Urso escavou um sarcófago, um dispositivo antigo, e o instalou na cidade de Chernoborg. Vários cientistas foram contratados para pesquisá-lo. Alguns dos cientistas que foram chamados para investigar o sarcófago foi Kautsitsi, uma cientista brilhante e enigmática, que ganhou o posto de liderança na pesquisa, além de Lilian e seu marido. Ao pesquisarem o sarcófago, eles notaram que o mesmo era um dispositivo extremamente antigo, e que, diferente de todos os outros dispositivos conhecidos, o mesmo não utilizava a energia do Originum, e sim uma energia desconhecida, extremamente potente, que mesmo em menor potência, já seria o suficiente para alimentar toda uma cidade. Os cientistas acreditaram que se estudassem aquele sarcófago, eles poderiam revolucionar o mundo, utilizando ele como fonte de energia para Ursus e livrar o país da dependência do minério, que causava a doença da oripatia. Por outro lado, eles também sabiam que esse objeto em mãos erradas poderia facilmente ser usado para a criação de armamentos extremamente poderosos, o que só traria ruína para o mundo. Mas antes que eles conseguissem ter qualquer resultado na sua pesquisa, um massacre sangrento acabou caindo sobre eles, quando um dos exércitos de Urso, liderado pelo Grand-Duque Vanya, os alvejou por ocultar informações confidenciais. Uma grande parte dos cientistas foi assassinado, enquanto os sobreviventes fugiram e se esconderam, e por um bom tempo permaneceram no anonimato. Foi por volta também de 1077 que ocorreu a invasão de Lugmen. Kashishei, ou também conhecido como Serpente Negra Imortal, era um duque do Império de Ursus e membro da aristocracia. Um dos membros da velha guarda que sobreviveu à Grande Revolução. Ele foi um dos que iniciou todo o ataque e preconceito contra os infectados, e acredita que Ursus só é bem comandada se estiver sob domínio da nobreza. Ele acredita que o conflito é a natureza da terra e que os fins justificam os meios, e por isso ele se diz sendo capaz de fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Com o objetivo de novamente erguer seu país, Kashishei invade e ataca Lugmen, uma das terras de Yan, decidido a conquistar o pequeno estado, derrotando Wei e o Edward, e trazendo honra de volta a Ursus. Lugmen é uma região autônoma de Yan, localizada entre Casdel e Ursus, é bastante próspera e avançada, e governada pela família imperial. Wei Enyu é o irmão mais velho do atual imperador Trulong e o marido da princesa Higashian. Ele era o chefe executivo da cidade nômade de Lugmen e tinha como seu braço direito Edward, o marido de sua irmã, seu verdadeiro amigo e aquele que ele considerava um irmão. No entanto, enquanto o ataque de Kasheche ainda estava na fase inicial, o mesmo fez maquiações ao lado de um misterioso unicórnio que fez Edward ser acusado falsamente e julgado pelo imperador de Yan. Quando Wei desesperadamente tentou se explicar e dizer que havia sido um engano, o imperador, furioso, ordena que o mesmo matasse Edward, ou a filha dele que estava crescendo na barriga de sua irmã. Vendo que não havia escolha, até mesmo Edward pede para que Wei o mate e poupe a vida de sua filha, o que o mesmo acaba por fazer, algo que um tempo depois fez com que sua irmã falecesse por depressão profunda, o que tornou Wei o guardião legal das duas meia-irmãs, Talula e Shenhe, agora que seus pais haviam morrido e sido executados. E com esse grande baque psicológico que Wei enfrentou, Kashishei observou que era a oportunidade perfeita para finalmente iniciar sua invasão, causando um ataque em Lugmen, com o objetivo de conquistá-la, como parte de sua ambição imperialista. E embora sua invasão tenha causado uma guerra que destruiu metade da cidade,
ele acabou com os planos frustrados, pois não conseguiu vencer Wei, Lin e o Rei Rato, que o enfrentaram e conseguiram derrotá-lo. Apesar do fracasso, Kashei deu um jeito de conseguir sequestrar a jovem Talula, parente de Wei e filha de Edward, a levando com ele para utilizá-la como ameaça, caso alguém tivesse alguma ideia de tentar prendê-lo. Ele até mesmo jurou que se alguém tentasse salvar Talula enquanto ele estivesse com ela sob mãos, as bombas algemadas nela explodiriam, matando a garota e aniquilando a cidade. Para salvar a cidade de Langmen, Wei acabou se vendo forçado a desistir de Talula, algo que sua meia-irmã Shenhe não conseguiu esquecer. Um tempo depois, Wei, que não conseguia aceitar como tudo havia acabado, tentou até mesmo conduzir um resgate, mas foi detido porque sabia que se ele invadisse Ursos sem provas de um sequestro, apenas incitaria uma guerra completa contra Yan, que já estava em uma situação complicada com Leitnia. Vendo que estava em uma situação onde não podia fazer nada, onde era impotente e só podia aceitar, ele não teve escolha a não ser desistir completamente de Talula e da promessa que havia feito ao seu amigo de amar sua filha. Tudo o que ele pôde fazer foi jurar que nunca mais deixaria que Kasheshei prejudicasse Langmen ou a terra de Yan novamente, e cuidaria de Shenhe, pois sentia que apenas ela poderia salvar Talula um dia. Enquanto tudo isso acontecia no outro país que também havia participado da Batalha dos Quatro Imperadores, também estava passando por drásticas mudanças. O reino de Leitânia é um país localizado entre Casimir, Siracusa e Victória, além de Ursos também. Ele é composto de numerosas cidades nômades, semi-independentes. O mesmo era governado pelo poderoso e maligno Rei Mago, e sob ordens dele havia aniquilado completamente Gali. No entanto, seu reinado de terror acabou fazendo com que seu povo se revoltasse, e como resposta a essa revolta, as Imperatrizes Gêmeas apareceram e conseguiram colocar um fim à vida do Rei Bruxo. Graças a isso, elas começaram a ser vistas como heroínas, que mataram o malvado rei. As mesmas haviam conseguido se apoiar na revolta que estava acontecendo para conseguirem a chance perfeita de fazer tal ato. E após isso, ambas foram coroadas como Imperatrizes Gêmeas, que restauraram a paz da nação, liberando seu povo do controle sombrio do Rei Bruxo. E é dentro do período de tempo de 1080 para 1084 que vários acontecimentos de extrema importância para a história ocorrem. A Ilha Rhodes, um navio terrestre antigo e desconhecido, foi localizado e desenterrado. O mesmo navio que no futuro serviria de base para os protagonistas. Casdelina Teresa assume a liderança dos Sarkas, se tornando o rei Sarkaz atual, e com o apoio da Comissão Militar de Casdel, começa a reconstruir seu país Casdel ao lado de seu irmão Tereses. E Teresa é uma figura de extrema importância para a história, pois ela é uma das responsáveis pela criação de Babel, que no futuro se tornaria a Ilha Rhodes, a organização farmacêutica a qual o protagonista faz parte, além de ser uma figura de extrema importância para a jovem Amiya, já que ela esteve envolvida em sua criação. E além disso, foi nesse ano que os cientistas sobreviventes ao expurgo do sarcófago, Lilian e Cal-Itz, se reuniram e assassinam Vanya, o Grand-Duque de Urso, que havia iniciado o assassinato dos cientistas que estudavam o sarcófago, o eliminando e voltando a estudar o sarcófago, o mesmo que no futuro seria o lugar aonde o doutor, o protagonista da história, desperta. No episódio 1, ou capítulo 0 no jogo. Mas seja como for, o vídeo já está ridiculamente gigante, e por isso eu vou parando por aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixe seu like para que eu possa trazer mais vídeos. Não se esquece de compartilhar, vire membro que vai estar ajudando muito. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!